a sua história. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. O homem de branco chegou e ele está em nosso meio. O homem de branco chegou, não mandou ninguém, ele mesmo veio. O homem de branco chegou, passeia agora na igreja com a providência na mão, trazendo a vitória na bandeja. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. O mundo zomba e não entende o que está acontecendo. Diferente é o agir, o lindo mover do Nazareno, nesse culto abençoado, cheio do poder de Deus. Fique ligado, meu irmão, pra receber o que é seu. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. O mundo zomba e não entende o que está acontecendo. Diferente é o agir, o lindo mover do Nazareno, nesse culto abençoado, cheio do poder de Deus. Fique ligado, meu irmão, pra receber o que é seu. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. Tome posse agora. A bênção chegou, dê glória. Tome posse agora. Jesus já mudou a sua história. Que bom, tome posse da sua vitória. É a música com que estamos abrindo essa live na noite de hoje. Feliz da vida por poder servir a Deus e poder contribuir com vocês que estão aí do outro lado, todos os dias nos assistindo. Muito obrigado por esse cuidado de vocês, esse carinho com que vocês têm se comportado. Deus é que vai recompensar vocês. A gente vai orar para pedir que Deus abençoe suas vidas, que tudo aquilo que está faltando na sua vida seja concretizado. Deus é o Deus que atende as orações. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade tão feliz de podermos mais uma vez estar na Tua presença para falar contigo em favor desse pessoal que está aí, dessa turma de gente, essas centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo. Eu quero pedir, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre elas, quaisquer coisas que tiverem aí pendentes, quer financeira, quer conjugal, quer espiritual, quaisquer que sejam as áreas, sejam equacionadas, porque Tu és o Deus que atende as orações. E abençoe também essa live que vamos tratar aqui, seja de bênção para todos que estão aí, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com muito prazer, queremos saudar a todos os nossos amigos em Mato Grosso do Sul, ali na Paraíba, no Rio de Janeiro, aí aqui no estado da Bahia, as 43 cidades que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz
Também ali no Rio Grande do Norte, temos ali vários assistentes. Também em São Paulo, uma porção de irmãos, de pessoas, amigas, estão nos assistindo aí em São Paulo. Também ali em Santa Catarina, a gente agradece de coração em toda a cidade de Santa Catarina que estão na nossa assistência. Aqui no Nordeste de Pernambuco, muito obrigado, gente, vocês que estão indo em Pernambuco, várias cidades de Pernambuco. Deus recompense a todos e receba a minha gratidão pela assistência de vocês. Aí no Espírito Santo também temos assistentes, obrigado, gente, aí. Os capixabas, obrigado pela sua assistência. Rio Grande do Sul, os gaúchos também, tem vários irmãos lá, várias pessoas que estão nos assistindo, a gente fica feliz. Aí no Acre também, a gente agradece. Também em Minas Gerais, várias cidades de Minas Gerais estão nos assistindo e nós ficamos felizes. Ali no Pará também, muita gente está nos assistindo, obrigado, gente. Ali no estado de Goiás, olha, várias cidades ali estão nos assistindo, a gente fica feliz. Piauí e também no Ceará, nós agradecemos de coração a todos vocês, a assistência de vocês. Aí em Brasília, Distrito Federal também. No Paraná, obrigado, gente. Os paranaenses também estão ali, mostrando presença. Deus recompense a todos. Tocantins também, obrigado, gente. Sergipe, os sergipanos também temos assistentes ali em Sergipe. Também estado de Alagoas, obrigado, gente, os alagoanos. Em Rondônia também, obrigado, gente. Ali no Maranhão também temos assistentes, a gente fica feliz. Cuiabá, a gente agradece de coração. Também ali na Argentina, temos vários assistentes que estão ali todo dia nos vendo. A gente fica muito feliz por ver esse amor que vocês demonstram e estar ali nos assistindo. A gente fica feliz da vida e desejo que Deus abençoe a vocês, recompense vocês, ok? Também no Japão temos o pastor Edson, está lá nos assistindo. Obrigado, pastor Edson. Deus abençoe vocês, ou você com a sua família. Também ali no Equador, agradecemos, muitas graças aos irmãos do Equador, também de Argentina. Muitas graças porque vocês estão allá, oyendo-nos, assistindo-nos. Muitas graças, que Deus lhes bendiga. Pero I want to greet all of your assistants friends, but new and far with the Lord, holies and the glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Assembly of God, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South America. Poder sonhar e nunca acordar. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. A gente fica feliz de ver tanta gente nos assistindo. Bom, gente, a live de hoje é sobre temor a Deus. O que é isso? A gente resolveu trazer porque tem uma variedade de forma de pensar. E a gente quer trazer aqui a forma bíblica para que todos possam entender. E a leitura bíblica está no Salmo 111, verso 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Esse é o texto que resolvemos para fundamentar a nossa live na noite de hoje. Mas afinal, o que se entende por temor? Temor, substantivo, vem do verbo temer. Tá? Então, os adjetivos é temeroso ou temente. Muito bem. Então, vamos ver aqui agora os vários significados da palavra temor, considerando a existência
de diversos temas, derivados, portanto, a partir das palavras no hebraico, como no grego, encontrados na palavra de Deus. É importante estarmos atentos ao contexto no qual se encontram as palavras traduzidas por temor ou tremor, ou temer. O contexto, segundo a hermenêutica, é o que vem antes do texto e depois do texto. Por exemplo, você pega João 3,16, porque Deus, o mundo de tal maneira, 16 é o texto. E o que vai antes, até o 15, ou que vai 17 adiante, são chamados contexto. Esse contexto pode ser imediato, que é no mesmo capítulo, no mesmo livro, ou remoto, que é quando sai daquele livro para outra parte da Bíblia. Então, segundo o contexto, é o que estou pedindo aqui para vocês observarem. Alguns sentidos de expressões hebraicas, como Yare, ou Morá, ou Moran, ter medo, ter grande temor, ter grande respeito, por medo. Exemplo do termo usado como medo. Em Gênesis, a gente não pode ler agora, cada tempo, 32, verso 11, Deuteronômio 2, verso 25 e Jonas 1, 10. Assim como também há exemplo no Novo Testamento do uso da palavra temor, no sentido de medo. O grego é deila, ou probel, covardia ou timidez, como está em 2 Timóteo 1, 7. Ou mostrar medo referente ao homem, como está em Marcos 6, verso 20. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Foi Pedro aquele episódio que vocês conhecem, né? Mateus 14, verso 30. Uma das expressões que mais tem estado no vocabulário do brasileiro é medo. Especialmente agora, né? Nessa pandemia, você pode observar isso aí. Ok? E esse medo aí é provocado por violência, desemprego, doenças, incertezas, entre outros. Esse sentimento está presente desde o nascimento. Porém, quando o medo é desproporcional, acompanhado de sintomas físicos, e passa a dominar a pessoa, torna-se fobia. Tá vendo? São dois aspectos do medo. O medo inicial e o medo resultado do medo, que é a fobia. O medo demasiado, né? Muito bem. Nos Estados Unidos, especialistas catalogaram cerca de 500 tipos de medo. É medo para todo. Um para cada dia do ano, dá sobra alguma coisa para as férias e para a folga. As férias é para quem sabe, aquela outra premiação que os trabalhadores recebem. Um dia, um medo para cada dia. A palavra de Deus registra centenas de vezes Deus falando ao ser humano: não temas. Aí tem vários textos na Bíblia, ok? E não tenho tempo para ver isso aqui. Veremos agora a amplidão que o termo temor tem. Quer dizer, ele é muito amplo. Ele vai em várias áreas. A gente vai ver isso aqui. Primeiro, é o ato ou efeito de temer, que pode ser quaisquer coisa, qualquer áreas. Segundo, receio, susto, medo, pavor, terror. Ou seja, viver no temor da miséria, da velhice ou da morte. Sentimento de respeito, em terceiro lugar, sentimento de respeito profundo ou de reverência por alguma coisa que se acha sagrada. Por exemplo, temor a Deus. Aí inclui nessa configuração aqui. E, em quarto lugar, no sentido figurado, é algo ou alguém que provoca medo. Sentido figurado, né? Pois bem, aí outro também pode ser terror, né? Por exemplo, o pirata era o terror dos mares. Essa palavra, no sentido figurado, pode se encaixar aqui. Também temos em quinto lugar sensação de instabilidade, de ameaça ou de dúvida. Por exemplo, no emprego, você está no emprego e está com medo de sair, de perder, de ser demitido. Ou vive em temor frequente, aquela coisa que caracteriza a sua personalidade, seu temperamento, que é noite e dia você tem
se tem medo. Muito bem. Agora, em sexto lugar, tem demonstração de rigor e pontualidade. Cumpria com temor as obrigações. Em casa que respeito, né? Muito bem. Agora, o que significa temer a Deus? Aí é diferente. Como podemos crer que Deus nos ama e ao mesmo tempo devemos temê-lo? Bom, é importante que você verifique que tipo de instrução, de discipulado você recebeu. Quando eu era menino, as primeiras noções sobre Deus que eu tive foi de um Deus malvado, um Deus que mata, que castiga. Eu tinha lá um presbítero que foi o meu referencial em termos de... Ele gostava muito de ler, mas quando ele ia ministrar sobre Deus, a gente saía da igreja todo assustado, porque ele pintava Deus assim, um Deus só de um lado só, um Deus justiça. E ele é mesmo. Deus é um Deus justo, não tenha dúvida disso. Mas Deus tem os dois lados, né? Lá no livro de Cantares tem um texto que diz assim: e tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e com tua mão direita me abraça. Então Deus tem os dois lados. Lá no dilúvio você vai ver Deus ali dois lados. O Deus justiça, unindo a terra com o dilúvio, mas o outro lado, Deus misericórdia, que fez Noé construir aquela arca para se salvar. E também salvar os animais. E ao mesmo tempo, e lembrou-se Deus de Noé. Aí já é o lado afetivo de Deus. Deus também tem o lado, mas aquele pregador só falava de Deus justiça. Tem pastor ainda que é assim, vai pregar, fecha a cara, e tem crente assim malvado também, tem muitos crentes malvados. Eu não sei com que você foi discipulado, mas olha o alerta que eu estou dando a você aqui. Quem me discipulou, felizmente, quando eu fiquei rapaz, eu era adolescente, era criança. Eu fui buscar a Deus, procurei estudar. Aí foi que eu vim aprender que Deus, esse ser duro, ele é realmente justiça. Mas também é um Deus misericordioso. Um Deus que sabe se complacer com as nossas imperfeições. E lá no Salmo 103 diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que eu já vi de gente que me procura, cambaleado, desanimado, ferido, porque alguém disse que Deus vai matar. Pessoas que ficam com medo de morrer, por conta de quem se ensinou, aquele Deus que nem sequer tem complacência pela fraqueza do homem. É errado. Esse não é o Deus que eu conheço, não. O Deus que eu conheço é um Deus que é justiça, mas também ele é amor. Isso é uma coisa fantástica na Bíblia. Okay? Por essa. Então vamos ver aqui. Mas, mais e mais na Bíblia, somos exortados a temer a Deus, a ter o temor do Senhor, a viver em temor a Deus. Mas por que deveríamos temer a Deus? Deus não é amor? No entanto, 1 João 4,18 diz assim, nos diz claramente que no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito no amor. Deu para entender aqui? Tem aqui o temor a Deus e o temor de Deus. Temor a Deus e o temor de Deus são diferentes. O temor a Deus é quando você reverencia Deus, vê Ele como Deus santo, você tem que respeitá-lo, tem que reverenciá-lo, tem que entender que certas coisas que Ele não quer que você faça, você não faz. Agora tem o outro lado, temor de Deus, aí é diferente. E aí João disse que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você tem estado assim com medo de Deus, alguma coisa está errada com você. Deus não ameaça não. E o gostoso da Bíblia, quando eu falei do Salmo 103, verso 14, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Olha bem isso aqui. Ele sabe que somos pó. Então quem bem tolera, quem bem conhece essas nuances das fraquezas humanas é Deus. Se foi Ele que nos fez. Ele fez do jeito que nos fez. Com todas as nuances e com as probabilidades de pecar, de errar. Foi Deus que nos fez. E lá em Ezequiel diz assim, vós sois homens, mas eu sou Deus.
Então não é possível você fazer um paralelo entre Deus e o homem. Nunca assim, ó. Deus e o homem. Deus está sempre aqui, o homem está sempre aqui. Ó. Deus é sempre Deus, todo o tempo. Ontem, hoje e eternamente. O homem é hoje, amanhã não é mais. Ou está aqui em alta, amanhã está na sujeira. Então não se pode estabelecer parâmetro entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como dista o céu da terra, assim são os pensamentos de Deus em relação a nós. Portanto, quem está aí me assistindo, procure ver isso aí. Se você está com medo de Deus, eu já atendi uma pessoa que andava com medo de Deus. Ela não tinha nem paz, coitada. Vivia sufocada. Porque a sua conselheira, até isso na igreja, tem irmãs conselheiras que são revoltadas. Depois eu vou fazer uma live para mostrar por quê que essas pessoas são revoltadas. Estão na igreja revoltadas. E coitadas daquelas que dependem do conselho dessas conselheiras, meu Deus do céu. São conselheiras malvadas, frias, calculistas. Eu conheço pelo rosto. Aí, quem tiver ali com essa pessoa trabalhando com ela, meu Deus do céu, sofre. Okay? Pois bem, então temer a Deus é ter a devida reverência e admiração por Ele. Então fazemos o que for necessário de nós para servi-lo. Aí isso é que é temer. Como está no Salmo 89, verso 7, ou então Hebreus 12, verso 28 a 29. Está diante do seu rosto em tudo que fazemos para agradar a Ele, se nos permitir sermos influenciados por querer a boa opinião das pessoas, como está em 1 Pedro 1, 24 e 25. Saber que não damos conta a ninguém além de Deus. Isso aí também é temer a Deus. Temer, agir contra a sua vontade. A gente não faz isso. Temer desonrá-lo com as nossas ações. Isso fará com que agimos corretamente e com amor e bondade ao próximo. Isso aqui tudo é temer a Deus. Ter medo de deturpar a palavra, deturpar os princípios bíblicos. Ele ou a sua palavra, ele não pode deturpá-lo. Quem teme a Deus vai ter esses cuidados aqui que são fundamentais. Temer a Deus pode tomar um peso e a importância de que Deus nos chamou e o ministério que Ele nos deu. Não vamos tratar isso com leviandade. Temer a Deus é estar livre do ódio a Deus e alimentar um ódio contra o pecado. Com seriedade, sobre todos os atos pecaminosos, você vai também protestá-lo. Ou seja, você temer a Deus é dizer sim ao sim de Deus. Dizer não ao não de Deus. Deu para entender isso aí? É isso que é temer a Deus. É reverenciá-lo, admitir seus mandamentos e cumpri-los. Voltando então, é dizer sim ao sim de Deus e não ao não de Deus. Tem gente que diz sim, aí Deus fala, não matarás, ele vem e mata. É dizer sim ao não de Deus. Ou então, trazei todo dia na casa do tesouro. É um sim, aí ele diz não. É isso que você precisa entender. Temer a Deus é isso aí. É atentar para tudo que Deus fala e quer de nós. Mas vamos ver aqui que temos vários tipos de temor. Vamos analisá-lo aqui para você poder captar melhor essa mensagem. Número 1, amor interesseiro. Tem esse aqui. Ou temor interesseiro. Amor interesseiro, como tem temor interesseiro, também existe. Após o reino do norte ser levado cativo pela Síria, Salmaneser, rei da Síria, levou muitos estrangeiros para habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Está em 2 Reis 17:6. Pois bem, você pode acompanhar esses textos aí. E os versículos 23 a 41 do mesmo livro de 2 Reis 17. Porém, eram pessoas que não temiam ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles.
Olha bem isso aqui. Era comum a crença entre os pagãos em deuses territoriais. Assim, aquele povo que passou a habitar em Samaria procurou conhecer o costume religioso e adoração de Israel. Como está em 2 Reis 17. Você pode ler essa história nesse livro aí. Ou seja, temiam quanto à adoração, temiam a Deus quanto à adoração, mas não o temiam para obedecer seus estatutos. Quer dizer, se sentiam amedrontados por conta das leis de Deus, mas eles não queriam obedecê-los. Isso aqui é terrível. Eles adoravam a Deus, porém não deixavam seus costumes pagãos. Isso acontece ainda hoje. Não? Só adoravam para abrandar a sua ira. É um tipo de temor que não gera confiança. O Salmo 115, verso 9 a 15. O texto diz: vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Há muitos que temem os castigos de Deus, o juízo final, o inferno, o apocalipse. Contudo, querem continuar vivendo segundo o curso deste mundo, como está em Efésios 2:2. Olha bem isso aqui. Isso aqui é uma coisa séria, isso aqui. Tem até gente que vem para a igreja com medo do inferno. Não é para se salvar. Tem medo do inferno. É sério isso aqui, gente. Ok? Mas que essas lives possam elucidar esse conteúdo, essa forma de pensar. Quem sabe Deus tem misericórdia dessas pessoas, né? A Bíblia diz aí: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse é o temor interesseiro. O segundo tipo de temor é o temor utilitário. É aqueles estrangeiros, que foi citado no texto acima, que estavam considerando o temor de Deus, a Deus, como um amuleto de sorte. Não tem gente que faz assim? Não obedece a Deus, não tem temor a Deus, mas a Bíblia está aberta no Salmo 91. Não fosse amuleto, era para guardar. Eu cheguei em casa que vi a página da Bíblia já toda queimada, já desconfigurada. Então está aberta ali. Mas a família não é dizimista, não frequenta culto, não faz a vontade do Senhor, mas está ali, com a Bíblia aberta, querendo uma forma de milagre. Esse é o que tem um temor utilitário. É uma utilidade. A sociedade brasileira tem sido caracterizada pelo sincretismo religioso e pela superstição, assim como os estrangeiros de Samaria. Quando o assunto é questões religiosas ou espirituais, o que vale é o que dá resultado. Como se o pensamento fosse: o importante é estar bem com todas as forças espirituais. Ó, estando bem com as forças espirituais, o resto é resto. Os atenienses chegaram ao ponto de erguer um altar com inscrição ao Deus desconhecido, como está em Atos 17, versos 22 a 23. Como muitos hoje tinham um conhecimento com respeito à adoração bastante limitado e distorcido. Os servos de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, agiram tendo em mente preservar os bens. Êxodo 9, verso 20. Quando Israel finalmente saiu do Egito, eles também subiram com o povo de Israel, aquela mistura de gente, né? Que a Bíblia chama de vulgo, né? Pois é. Muitos devem ter aproveitado para fugir da escravidão ou atraídos pela superioridade do Deus de Israel em relação às divindades egípcias. Porém, nem todos se converteram ao Deus de Israel, como está em Números capítulo 11, verso 4. Pelo contrário, foi uma tribulação esse pessoal que saiu de lá sem conversão. Eles estavam com medo. Mas não foi uma decisão proposital e de servir ao Deus de Israel. Isso aqui chama-se temor utilitário. O terceiro tipo de temor é o temor como princípio do saber. Aprendemos com a palavra de Deus que não basta sentir medo. Respeitar, reconhecer o poder do Senhor e a sua grandeza.
O temor do Senhor é o princípio, o começo da sabedoria do conhecimento, como está no Salmo 111:10, que lemos há pouco, e Provérbios 1:7. Não é a sabedoria humana, que é terrena, mas a sabedoria suprema, né, que é temer e reverenciar a Deus de maneira apropriada, como Jó fala no capítulo 28, verso 28, e ainda Provérbios 8:13. É o temor que conduz à obediência ao Senhor e ao viver piedoso e correto, como está em Jeremias 32:40, e que conduz a desviar-se do mal, como está em Provérbios 16, verso 6. É um temor que produz na pessoa o desejo humilde de aprender mais do Senhor, como está em Provérbios 15, verso 33. Então, esse temor é diferente. É esse que nos conduz à aquisição da sabedoria. Isso é muito bonito isso aqui, gente. Tiago também fala sobre o grande abismo que existe entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. A sabedoria terrena pode ser ilustrada pelo unitarismo. É no unitarismo deles. O importante é levar vantagem. Tem gente assim que tudo quer levar vantagem. Tiago fala sobre isso aqui. Vivemos uma cultura de exploração, de egolatria, de ganância desenfreada. Os homens perversos e maus mentem, exploram, usurpam, corrompem, roubam e matam para acumular vantagens e tesouros. Usam o conhecimento, influenciam o poder apenas para prevalecer sobre os demais e não para ajudá-los. É só para tomar o que é dos outros, trazer. Isso é terrível. Buscam os próprios interesses e não os interesses dos outros. Vivem olhando para o próprio umbigo, embriagados pela soberba, aplaudindo a si mesmo, enquanto naufragam no mar de vaidade. É diferente da sabedoria celestial. Ela é altruísta e cheia de amor. Ela busca a glória de Deus e o bem do próximo, mais do que o enaltecimento de si mesmo. Como diz Tiago no capítulo 3:17, mas a sabedoria do alto, ou que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidades e sem hipocrisia. 8 características dessa sabedoria que vem do alto, a quem devemos temer. Veremos agora o temor a Deus e seus resultados. Onde houver temor, teremos resultado. O primeiro aí que é o temor que promove a ação. Aí lá, estou citando aqui um texto lá de Gênesis, antes de imolá-lo, Gênesis 22. Ouviu Deus lhe falar, agora sei que temos a Deus. Você conhece a história de Abraão. Deus deu um filho, depois de tanto tempo que a sua mulher era estéril. E quando o rapaz estava com 20 anos, Deus pediu esse filho em holocausto. E Abraão foi levar. Saiu de manhã cedo e tal. Chegou lá, na hora de imolar a criança, ali, no caminho logo perguntou, papai, o que está acontecendo? O rapaz já conhecia a arte do sacrifício, né? Aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Deus para si provará o cordeiro, meu filho. E os dois subiram. Abraão saiu cedo de casa, preparou o lugar, amarrou Isaac, e pelo que a gente entende, ele amarrou e pegou do cutelo para imolá-lo. E Deus gritou, ei, para lá. Antes de imolar, Deus falou, para aí. Agora sei que temes a Deus. Parece uma coisa estranha, né? Deus diz, agora eu sei. Mas a hermenêutica diz que chama-se linguagem antropomórfica. Quando Deus assume o papel de um ser humano. Vê como essa relação com Deus é muito linda. Mas não foi só Abraão que teve essa experiência. O sogro de Moisés, ao sugerir a ele que buscasse homens para ajudá-lo. Moisés, humilde, com aquela cultura toda, mas ele pôde ouvir, atendeu o conselho do seu sogro. O sogro de Moisés poderia deixar aquele assunto para lá, mas agiu em busca de uma solução e o conselho dele foi com sabedoria espiritual, de que os homens deveriam ser
ó, tementes a Deus. Aí quando ele orientou Moisés, homens tementes a Deus. Ainda hoje a gente tem que ver isso aqui, gente, colocar gente temente a Deus. Em segundo lugar, um temor que promove um relacionamento. Todo lugar onde houver temor, haverá promoção de relacionamentos. Aí você está aqui, que nos faz se esconder de Deus como Adão. Esse é o medo por estar em erro. Adão temeu porque estava em pecado. Mas que nos move a um relacionamento saudável com Deus, como está em Romanos 8, verso 5. O amor, o temor faz isso. Nos conduz a estreitar, a promover um relacionamento com Deus. Agora o pecado separa. Esse é o desejo de Deus. De quê? De ter essa comunhão conosco. De se relacionar com seus filhos. Assim é o desejo do nosso Pai. Ninguém quer que o filho tenha tanto medo que não se aproxime dele. Não existe isso. Mas o temor faz a gente se aproximar de Deus. Não faz ele correr e se esconder, não. O verdadeiro amor, já disse há pouco instante lá em cima, no texto de João, 1 João, lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Vamos ver aqui, Cornélio, o homem temente a Deus, tinha algum conhecimento das Escrituras, e é provável que ele tinha tido contato com Jesus ou com alguns dos discípulos que lhe ensinou a buscar a Deus, porém não estava no corpo de Cristo ainda. Ele fazia tudo, mas não era crente ainda. Não fazia parte do corpo de Cristo. Ele temia, contudo ainda não era salvo. Quando ele teve a visão, ele falou que ele chama Pedro, que ele te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e a tua casa. Está vendo? O temor não está só nos crentes, não. Tem gente que tem descrente aí, que tem temor mais do que certos crentes. Lamentavelmente. Eu já atendi uma mulher, ela estava sendo tentada por um homem, e ela não era crente. Ela, pastor, meus princípios, olha, falou de princípios. Está vendo? Princípios que os pais lhe ensinaram. Ela não era crente, nem católico também. Os pais dela nem frequentavam a igreja, mas o elemento ético, a lei moral, que é o conceito de certo e errado, estava dentro do ser dos seus pais. Então, Cornélio aqui não era crente, mas já temia Deus. É muito bom isso aqui, gente. Né? Muito bom. Como vimos, faz a diferença no viver com Cristo. Quem está vivendo com Cristo tem que fazer a diferença. E aqui, para encerrar, a gente vai citar aqui alguns versículos que falam sobre o temor a Deus. Muitos sabem o que significa a palavra temor a Deus. Já vimos aí acima, já dá para vocês entenderem. O homem digno que serve a Deus com sinceridade teme ao Senhor, obedece aos seus mandamentos, faz sempre a vontade de Deus, independentemente de onde esteja. Tem isso também. Temor a Deus é que faz que a gente ande direito, mesmo no lugar onde ninguém está nos vendo. Porque tem gente assim, que é correto ali, vendo pessoas. Tem uma música que aqui no Nordeste, música evangélica, que foi gravada, que o pai pediu à mãe, a criança pediu à mãe para pedir ao pai para construir uma casa na igreja. Aí a mãe pergunta, por que, meu filho? Porque aqui na igreja meu pai é crente, meu pai respeita o pastor, meu pai não vai bater na senhora, não vai bater em mim. Está vendo? O homem na igreja era um santo homem de Deus. Mas lá, em casa, então esse temor a Deus faz com que a gente se comporte, mesmo quando ninguém está nos vendo. Lá no mato fechado, lá no deserto. Isso aqui é muito forte. E o pastor Aranay Cabral, meu grande amigo, ele contou um caso numa igreja que ele trabalhou.
E tinha um diácono que na igreja falava língua estranha, aqueles glórias estridentes que davam na igreja. E tinha uma filha moça. E a mulher, coitada, sofria, porque em casa ele era malvado. Batia na mulher, batia na filha. E um dia o pastor resolveu ir para aquele bairro visitar. E até chegou à casa daquele irmão. E a esposa falou assim: "Oh, Deus te mandou aqui, pastor." Foi quando o pastor foi tomar conhecimento. Aquele diácono era fervoroso na igreja, mas em casa era um malvado, perverso. E tem muitos assim hoje, né? Que na igreja aquela postura de homem sincero e honesto, gravata, paletó, mas em casa é frio, calculista, malvado. Tem os que são malvados do modo ativo, aquele que perturba, persegue a mulher, bate na mulher, bate nos filhos. E tem aquele outro que é o malvado passivo. Ele não bate ninguém, não, mas está ali, ó. Para ele, tanto faz, tanto fez. Frio, não atende às carências de sua esposa, não atende às carências dos seus filhos. Se a mulher quiser, tem que conseguir recurso fora. Porque o dele, não. Isso aí também é violência. O silêncio mata também. Aqui é sério. É uma coisa difícil de falar, porque é terrível, né, gente? Mas aquele que é de Deus, que tem a lei de Deus, é muito bem-aventurado, pois o Senhor vai encher, vai achar graça nele. Ele vai viver como seu filho, vai ser aquele homem que vai marcar a diferença. Então vamos ver aqui. Em Provérbios 15, verso 16, diz assim: "É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação." Tem gente aí atrás de ter. Mas ó, é melhor ter pouco, mas com o temor de Deus, do que ter muito com inquietação. Tem gente que não tem sossego. Tem muito, mas ó, não é feliz, não come bem, não desfruta do que devia desfrutar. É bom isso? Não é bom. Então olha aqui, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, 16. Deuteronômio 8, 6 diz assim: "Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos e dele tendo temor." Um dever nosso obedecer ao Senhor. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, o nosso alfabeto começa com A, B, C, D, não é isso? O de Deus começa com O, B, D, C. Qual é a diferença? Você quer ser feliz? Comece a obedecer. Eclesiastes 5, verso 7. "Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus." Temos que ter cuidado. A gente ouve muito tipo de conversa, e até conversamos. A gente ouve, ó, e até participamos. E a Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O pastor Zé Teles da Silva, nosso grande amigo, quero mandar uma saudação para ele aí em Catu, ele contou que uma vez ele estava membro da igreja, recém-batizado. E ele viajou no caminhão, naquele tempo não tinha ônibus, né? Ele viajou no caminhão. E aquele caminhão cheio de gente, de rapazes, de homens, numa verdadeira galhofa, contando piada e o cara piada indecente. E ele pelo meio, crente. Ninguém conhecia ele. Ele também estava pelo meio. Quando o carro passou em Coração de Maria, ou Berimbau, não sei bem, daquelas cidades ali, está vindo de Irará. O caminhão parou na frente da igreja da Assembleia de Deus. Aí
aqueles camaradas que estavam contando piada, começou a falar mal da igreja e começou a soltar cada barbaridade acerca do pastor, acerca das ovelhas. Aí Zé Teles não pôde dizer nada, porque ele primeiro estava no meio, de acordo com aquela galhofa, com aquelas piadas indecentes. Agora ele teve que se ocultar, teve que ficar quieto enquanto aqueles camaradas falavam mal da igreja. Isso é terrível. Então, o Salomão aqui, ele diz, em meio a tantos sonhos absurdos, conversas inúteis, tenha temor de Deus, vamos ter cuidado. Aqui no Novo Testamento, Mateus 10, 28, diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo ao inferno. Ó, aqui o negócio é o temor da autoridade, temor a Deus. Tem gente que tem medo da autoridade, mas não tem medo de Deus. Não tem temor a Deus. Olha agora dessa pandemia, quanta gente obedeceu? Até nós, pastores, obedecemos muitíssimamente às ordens do isolamento social, igrejas fechadas. É para obedecer, lógico. A Bíblia diz que é muito obedecer às autoridades constituídas, porque elas são ministros de Deus. 13 de Romanos. Mas às vezes a gente obedece melhor às autoridades do que a Deus. Aí onde está o temor aí? É interessante que a gente preste atenção nisso aí, tá bom? Aqui para a gente temer antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então esses dois temores, o que deve ser melhor é o temor a Deus. Ele mata o corpo e lança a alma no inferno. E 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ó, está no imperativo, purifiquemo-nos. Esse nos é um elemento verbal que diz que é nós, que o sujeito está na primeira pessoa do plural. Nós. É trabalho nosso de nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Ó, lembra que eu falei isso na live o corpo espiritual, que é a igreja, e mais o elemento emocional, que é a psique? Tem pecado do corpo, pecado da psique. E aqui, Paulo está dizendo aqui, ó, que a gente tem que nos purificar de tudo que contamina o corpo, o soma e o espírito. Isso como? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isso aqui é muito bom. E depois volta Salomão aí no capítulo 12, verso 13 de Eclesiastes. Ele diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Está aqui na outra versão. Aí Salomão diz assim, de tudo que se tem visto e ouvido, a suma é, ó, pódio, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque Salomão tem razão de falar isso, porque ele conta no capítulo 2 de Eclesiastes que ele construiu jardins, construiu casa, ele enricou, ele possuiu as mulheres que ele teve desejo. Não é à toa que a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinhas. O camarada era macho mesmo. O camarada era mulherengo. Mas no final, o que ele diz aqui? Ó? De tudo que se tem visto e ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nessa versão que tem aqui diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Que Deus abençoe, gente. Que essas palavras tenham guarida em cada coração. Tá bom?
pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Ó. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim com a sua família hoje. Já cansado eu disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Põe a sua mão no seu coração assim, ó. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue e perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim com a sua família hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que ele escuta o grito do seu fraco coração. Vai lá, Belo Horizonte! E agora eu tenho vida e uma história nova e linda. Uma história nova e linda, linda, escrita pelo dedo de Deus. As duas mãozinhas pra cima, escrevendo. Escrita. É verdade, gente. Todos nós temos uma história escrita pelo dedo de Deus. E nem sempre a gente nem sempre consegue entender. Às vezes queremos vida boa, queremos... São dois extremos. Uns querem a coisa muito radical, outros relatos. Vamos ficar no meio. Que Deus tem uma história que Ele mesmo escreveu para nós. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou.
que Ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. E Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Vem, vem, vem. Junte suas forças e levante as mãos e clame. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. E os dedinhos e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escreve, escreve, escreve. Escreve os dedinhos, dedinhos, dedinhos. Escrita. Que uma história nova e linda, linda. Escrita. Levante as suas mãos fechadas. Fechadas assim, ó. Levante as mãos fechadas. Junte as suas forças e clame a Deus comigo. Yeah, 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 you. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Canta meu horizonte. E agora eu tenho vida e uma história nova e linda. Escreve. As duas mãozinhas escrevendo os dedinhos. Escrita pelo dedo de... Escreve, 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 escreve. Escrita pelo dedo de Deus. Em 2011, lindo, lindo. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 2020. Levante os dedinhos, 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 dedinhos. A história da sua família, a história da sua casa, a história de toda a sua parentela, a partir de agora é escrita pelo dedo do Espírito Santo e ninguém pode mudar isso. Glorificado o nome de Jesus para todo sempre. Pelos dedos. Aleluia. De quem? Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Pai Celestial, depois de ouvir essas instruções sobre o temor, queremos a Tua bênção para todos os que estão nos assistindo, Senhor. Eu quero que Teu Espírito ajude essas vidas que não estão conseguindo, Senhor. E até esses que estão sendo vítimas de líderes malvados, carrascos, que às vezes não têm temor de Deus, são legalistas. Protege a Tua igreja. Protege os conselheiros, para que, Senhor, possamos fazer aquilo que Teu nome, Teu querer nos conduza. Abençoe. Se alguém estiver doente, cure-os. E aqueles que hão de me assistir depois, através dos vídeos, Senhor, eu quero que eles sejam abençoados, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Foi embora o horário. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência de vocês. Ó. Me siga aí no Face. E lá no YouTube, Isaías Oliveira Soares. Tem lá o Isaías Soares, mas Isaías Oliveira Soares. E clica lá o sininho. Você está nos acompanhando, nos seguindo, tá bom? E também mande compartilhe essas lives para aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa palavra. Deus abençoe a todos. Obrigado pela assistência e amanhã tem mais. A paz do Senhor para todos.